Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson e hoje a gente vai dar sequência aqui no livro do Irving Bunin, A Ética do Sinai, no capítulo 1 ainda, com a Mishnah número 8, né? Sempre abrindo com esse pergaminho, eu vou ler para vocês. Ao julgar, não te constituas advogado. Quando os litigantes estiverem diante de ti, sejam a teus olhos como injustos, e quando saírem da tua presença, sejam a teus olhos como justos, porquanto aceitaram a sentença. Bom, esse capítulo, essa Mishnah, fala sobre o julgamento. Já não é a primeira vez, né? A gente já viu que o julgamento ele deve ser feito com amor, buscando ver o todo da pessoa e não somente ali o ato que ela está sendo julgada, né? E ao ver o todo da pessoa, você vai encontrar algo bom nela, né? Aqui ele começa advertindo que o juiz ele não pode ser um advogado, né? Até acrescentaria nem um advogado nem um promotor, né? O juiz ele tem que buscar ser imparcial, né? Ele não pode se deixar ser seduzido pelo próprio poder e tocar o processo num certo lado, né? Às vezes, inadvertidamente, o juiz ele pode fazer perguntas que conduzam o processo para algum lado, ou mesmo pela entonação de voz dele fazer com que uma pessoa astuta perceba como manipular o seu inquérito, né, a sua investigação, ou ainda ele pode reformular a demanda do litigante de maneira a favorecê-lo, né? Ou mesmo a deixá-lo em maus lençóis, né? Bom, então o juiz ele tem que buscar pensar bem nas palavras que vai usar, né? No tom que vai usar. Ele recomenda que o tom seja um tom de ceticismo, né? O juiz ele deve estar sempre colocando em suspeita as versões que chegam até ele, né? É engraçado porque é comum a gente ver alguém que chega com alguma reclamação, a pessoa ouve e assente conforme essa reclamação. Depois vem a outra parte interessada, apresenta a sua versão, e dessa primeira pessoa que ouviu, ela muda de opinião conforme a versão que ela escuta, né? Então, assim, para a gente não ser tão impressionável, né? A gente deve ouvir as várias versões e sempre com um ar assim, cético, né, de resguardo, né, para depois decidir, para depois pesar, né. Ele conta inclusive uma anedota que fala que um casal brigou e foi até o rabino. A mulher chegou, apresentou a sua versão dos fatos para o rabino e ele concluiu assim: você está absolutamente certa. E aí foi a vez do marido, né? Chegou, apresentou a sua versão e o rabino concluiu da mesma maneira, né? Então, você está absolutamente certo. E aí a mulher do rabino chegou para ele e falou: olha, essas demandas são inconciliáveis, né? Não podem estar os dois absolutamente certos, né? E o rabino responde para a mulher, né? Sim, você está absolutamente certa. Então, se a gente tem a mente muito impressionável, se a gente é muito influenciável, né, a gente pode estar endossando aí demandas antitéticas, né, inconciliáveis. Bom, além disso, tem essa segunda parte, né, então a primeira parte não te constituas advogado, a segunda parte, né, que os litigantes sejam a teus olhos como injustos, né. É interessante porque eles são injustos em dois sentidos, né? No primeiro sentido, porque muitas vezes depois de ter sido julgado o caso, o litígio não acaba, né? Aquele sentimento de que não houve justiça, de que quer levar a ferro e fogo, permanece, né? Inclusive eu vi um outro rabino comentando que a questão do olho por olho e dente por dente não era um estímulo à violência, né? De que deve-se pagar o mal com o mal, né? Era justamente para tentar pôr um fim na violência, porque
a pessoa não queria só parar no olho, ela queria ir por dentro, para a cabeça, para o pé, para a mão. Então, assim, se só te feriu o olho, você só tem o direito de ferir novamente o olho, e não todo o resto do corpo, né? Então, justamente para colocar um fim na violência, é que havia essa lei de talião, né? Mas então os litigantes podem ser considerados culpados porque muitas vezes após proferida a sentença, esse sentimento de animosidade não esfria, né? Não se acaba. E num outro sentido porque era bom que eles tivessem não ter precisado ir a juízo, que eles tivessem conseguido resolver entre eles, que alguma das partes estivesse disposta a perder, né? Vou até citar aqui o que ele fala, que é bonito. Se ambos fossem genuinamente piedosos, teriam chegado a uma solução de compromisso há muito tempo. Nenhum deles insistiria na letra da lei. Prefeririam renunciar a alguns de seus próprios direitos. Mas também ele fala assim que quando saírem da tua presença, sejam a teus olhos como justos. Ou seja, uma vez que foi estabelecida a sentença, né, e que ela tem sido aí, eles têm sido submetidos a ela, essa pessoa já não deve mais ser tratada como criminosa, né? Ela deve ser tratada como honesta, como uma pessoa que cumpriu, né, ou está em cumprimento da sentença que lhe foi imposta. E a questão não deve ser retomada, né? Não deve ser acendida novamente. Bom, para terminar, ele conta uma outra anedota, um fato histórico, uma lenda, a respeito do Barão de Rothschild, né? Que é aí um milionário judeu, e ele escolhe lá um rabino para ser juiz. Então ele apresenta uma demanda para esse rabino escolhido, entre ele e um pobre, né? E o rabino vê que o pobre tinha razão, e chega pro Rothschild e fala: olha, lamento muito, mas nessa demanda você não tem razão. E o Rothschild, ele abre um sorriso, né, e fala que aquilo era uma demanda fictícia, que ele colocou assim o rabino à prova para ver se ele de fato seria um justo juiz, a despeito né, do Barão Rothschild poderoso ter colocado ele naquela função, né, se ele não ia ter pendido pro lado do dinheiro, do poder, da influência, né? Mas sim julgar com a verdade, com a justiça, né? Então ele fala: bom, você passou no teste, você realmente será um bom juiz, né? Bom, gente, por hoje é só. Um abraço a todos, espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigado e tchau.